pediram, ou disseram para falar sobre um assunto militar. Naturalmente que eu escolhi, em princípio, falar daquilo que sei, alguma coisa, e isso poderia ser o encontro dos meus interesses de investigação, que são, sobretudo, os direitos fundamentais, com a área militar. Daí o tema desta palestra, direitos fundamentais dos militares. No entanto, eu vou começar tendo em consideração que a Constituição Portuguesa está muito ligada ao mundo militar por outras razões. Eu gostaria de começar por fazer um pouco a história, em termos muito breves, da ligação entre a Constituição Portuguesa de 76, que é a nossa atual Constituição em vigor, e os militares. De facto, sabemos todos que a maior parte das Constituições ou das alterações constitucionais, ou muitas delas na Europa e não só, resultaram de intervenções militares. Foi assim em Portugal também, com a primeira Constituição e depois com várias outras, 1910, de 1928, com a Constituição de 33, mas interessa-me sobretudo falar da Constituição de 76, que saiu do conhecido movimento revolucionário do 25 de Abril de 1974, conhecido na gíria como a Revolução dos Cravos. Ora, nessa altura, de facto, os militares puseram fim ao regime ditatorial anterior e, no fundo, dominavam o poder real do país nessa época de transição que se chamou o Processo Revolucionário em Curso, o PREC. E asseguraram logo de início, como um dos pontos fundamentais do programa, do chamado MFA, Movimento das Forças Armadas, que houvesse uma Assembleia Constituinte, democraticamente constituída, e que fizesse uma nova Constituição. E assim aconteceu. De facto, a Constituição Portuguesa de 1976 resulta de uma Assembleia Constituinte eleita democraticamente. E, nesse sentido, é uma Constituição democrática na sua origem. Mas a realidade das coisas era um bocadinho mais complexa do que isso. E, por isso, a Constituição Portuguesa de 1976 foi uma Constituição que se fez com base num pacto MFA-partidos. Isto é, o Movimento das Forças Armadas fez um pacto com os partidos que tinham assento primeiro já no governo, nos governos provisórios, mas depois na Assembleia Constituinte. Fez um pacto e desse pacto resultavam algumas indicações para o conteúdo da própria Constituição, quer o conteúdo organizativo, quer alguns conteúdos substanciais. Isso significa, portanto, que a Constituição Portuguesa foi, na sua primeira versão, em 76, uma versão tutelada. A democracia afirmou-se, mas afirmou-se em termos tutelados, em termos militares. Isso com a ideia de que essa tutela e essa duraria até à primeira revisão constitucional, que teria agora, em termos de normalidade, 5 anos depois, e que então poderia alterar esse pacto inicial. Chama a atenção, e não vou agora dizer ou falar de todos esses aspectos, até porque no fundo é o tema introdutório daquele que me propus tratar, mas salientaria que uma das características, porventura sabem, mas uma das características do regime ou da organização do poder político dessa época é a existência de um Conselho da Revolução, presidido pelo Presidente da República, mas composto exclusivamente por militares, sendo que o Presidente da República era também um militar, e que tinha constitucionalmente como funções, entre várias, ser, eu vou ler, garante do regular funcionamento das instituições democráticas, garante do cumprimento da Constituição e garante da fidelidade ao espírito da Revolução Portuguesa de 25 de Abril de 1974.
era um órgão político-legislativo, era ele que legislava em matéria militar, portanto as matérias militares não eram legisladas nem pelo Parlamento, nem pelo Governo, mas sim por esse órgão, o Conselho da Revolução, e era a este órgão que cabia a fiscalização da constitucionalidade das leis, tendo para o apoiar uma comissão constitucional constituída por juristas de reconhecido mérito e que depois veio a evoluir para o atual Tribunal Constitucional. Mas era este o contexto, era esta a presença que na Constituição Democrática de 76 foi assegurada através desse pacto, e era uma presença que já estão a compreender, era uma presença em princípio vigilante, no sentido de, na medida em que visava garantir o cumprimento do espírito da Revolução e garantindo isso através da fiscalização da própria constitucionalidade das leis. Além disso, havia outros aspectos que davam também um cunho especialmente militar, ou melhor, de uma influência militar especial à Constituição de 66, designadamente no capítulo relativo às Forças Armadas, dizia-se que competia às Forças Armadas assegurar o prosseguimento da Revolução de 25 de Abril de 1974, e o capítulo relativo à Defesa Nacional. Entre nós, os militares têm apenas funções externas, de defesa externa, portanto, defesa da independência nacional, da integridade do território e da liberdade e segurança das populações contra agressões e ameaças exteriores. Enfim, foi este, ou era este, fundamentalmente, foi esta a presença, são aspectos da presença militar na Constituição originária. No resto, a Constituição era uma Constituição totalmente democrática, com um catálogo de direitos fundamentais muito amplo, e com um sistema político semipresidencialista, sendo certo que isso também era importante, porque o Presidente, na altura, tinha que ser, não era juridicamente, mas politicamente, tinha de ser um militar, e era, de facto, um militar. A Constituição, podemos dizer, e disse já da Constituição Portuguesa, que era uma Constituição dual. É uma Constituição que, no fundo, tinha lá dois regimes e duas perspectivas de evolução possíveis. Uma delas poderia ser o aprofundamento do socialismo da Revolução, outra podia ser a afirmação mais forte de um maior pluralismo democrático que era defendido no fundo, pelas forças maioritárias. E, de facto, a evolução, como sabem, em Portugal, a evolução deu-se no sentido da afirmação crescente dessa dimensão, diria, democrática pluralista, dessa leitura da Constituição democrática e pluralista, e o progressivo enfraquecimento do socialismo revolucionário associado, apesar de tudo, a alguns partidos minoritários em termos constitucionais. E por isso, de facto, na revisão constitucional seguinte, que foi na primeira revisão constitucional, foi em 1982, houve uma alteração radical de todo este contexto constitucional. Terminou o Conselho da Revolução, como estava prometido, como estava acordado, terminou o Conselho da Revolução, transformou-se a Comissão Constitucional num Tribunal Constitucional, e nesse sentido podemos dizer que houve uma plena democratização, com, naturalmente, o acordo do Conselho da Revolução e dos militares em geral. Houve, portanto, uma plena democratização do regime político e constitucional. Aqui é relativamente a essa Constituição que nós vamos, nessa Constituição que nós vamos encontrar, então, o novo entendimento, ou até o entendimento atualmente vigente, no que diz respeito ao papel das Forças Armadas e também, agora entrando no tema, dos direitos fundamentais dos seus membros. Na Constituição
diz-se agora que as Forças Armadas estão ao serviço do povo português, aliás, só podem ser formadas por cidadãos portugueses, e diz-se que são rigorosamente apartidárias e os seus elementos não podem aproveitar-se da sua arma, do seu posto ou da sua função para qualquer intervenção política. É isto que diz a Constituição e desde 1982. No que diz respeito aos direitos dos militares. No que diz respeito aos direitos dos militares, a Constituição adotou o conceito de cidadãos de uniforme, ou cidadãos fardados. Isto é, a ideia de que os militares são cidadãos como os outros, são titulares de todos os direitos fundamentais reconhecidos aos cidadãos portugueses, mas a Constituição permite, ou até determina, que a lei possa restringir alguns desses direitos numa determinada medida. A ideia é, na estrita medida das exigências próprias das respectivas funções, que possa restringir alguns dos direitos fundamentais desses militares. Portanto, é este o conceito e o constitucional, que depois tem toda uma série de consequências jurídicas de que realmente vou falar. A ideia, portanto, é, no entanto, este o pano de fundo, a ideia de que os cidadãos, os militares, são cidadãos que têm todos os direitos e a lei, que em geral pode, isso está estabelecido na Constituição em geral, pode restringir esses direitos. Em geral, a própria Constituição diz que o legislador pode restringir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos na medida do estritamente necessário para a salvaguarda de outros direitos ou valores constitucionais. Este é o princípio geral de aplicável aos direitos fundamentais em Portugal. Portanto, a lei pode restringir os direitos na estrita medida, quando a Constituição o preveja, e na medida do estritamente necessário para a salvaguarda de outros direitos. Foi isso que se aplicou aos militares. Então a lei pode restringir o exercício de certos direitos na estrita medida das exigências próprias das respectivas funções. A Constituição depois diz quais são esses direitos. Especifica quais são os direitos que são restringíveis. E diz, a lei pode restringir o direito de expressão, de reunião, de manifestação, de associação, de petição coletiva e a capacidade eleitoral passiva. São estes os direitos que a Constituição determina que possam ser restringidos pela lei, na medida do estritamente necessário, já vimos. Depois nós temos, na sequência disso, uma alteração da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, que veio justamente concretizar estas restrições dos direitos dos militares. Vou falar aqui um pouco agora então desses direitos, começando por um problema que se tem posto, que é o de saber se este elenco é um elenco taxativo, isto é, se estes são os únicos direitos que podem efetivamente ser restringidos. E o problema posto, ou começou por se pôr, relativamente a pergunta sobre será que o direito de associação que aqui está é apenas o direito de associação em geral ou é também o direito de associação em especial, designadamente as manifestações do direito de associação que consistem no direito de pertencer a partidos políticos ou de pertencer a sindicatos, que estão também, portanto, liberdade sindical e direito de associação política são também direitos previstos na Constituição. Julgo que esta questão não levantou dúvidas a ninguém. De facto, quando a Constituição diz que se pode restringir o direito de associação, certamente que e também se calhar muito especialmente, proibir os militares, pois têm que ser rigorosamente apartidários, de pertencerem a partidos políticos ou de pertencerem a organizações sindicais. Poderia haver algumas dúvidas sobre se
aplicava ou não, ou se podiam aplicar ou não aos militares certos direitos dos trabalhadores. Isto é, os militares seriam trabalhadores para efeitos de gozo dos direitos, dos direitos respectivos previstos na Constituição. Também aqui a questão foi resolvida, aliás, depois expressamente pela própria lei, agora a lei ordinária, que determinou que não são aplicáveis aos militares, na efetividade de serviço, as normas constitucionais referentes aos direitos dos trabalhadores, cujo exercício tenha como pressuposto vários direitos, designadamente a liberdade sindical, o direito de criação de comissões de trabalhadores e o direito à greve. Portanto, estes direitos não são sequer direitos dos militares à partida, por os militares não terem, este é o entendimento, de direitos dos trabalhadores. Portanto, o facto de não haver aqui uma referência expressa na Constituição a que estes direitos não podiam ser restringidos, não significa que os militares deles gozassem, justamente porque eles não eram considerados pela Constituição como trabalhadores. O único direito relativamente ao qual se tem levantado alguma questão, não mais teórica do que prática, é o problema da limitação do direito de deslocação e de imigração. Naturalmente que há aqui, pela natureza das coisas, há alguma limitação aos direitos dos militares, mas, enfim, sobretudo porque um dos aspectos do Estatuto Militar que distingue o Estatuto Militar de outros estatutos é, tradicionalmente indica-se, o princípio do aquartelamento. Esse princípio do aquartelamento é naturalmente um princípio que pode enfim, de algum modo constituir uma limitação ao direito de deslocação. No resto, a estrita medida das exigências próprias das funções militares, essa era agora a questão, qual seria o critério que a lei devia seguir para restringir validamente os direitos fundamentais que os militares tinham, aqueles que estavam previstos expressamente na Constituição. Aquilo que sempre se entendeu, e a lei também veio concretizar como critério, é a ideia de que o que é exigível especificamente à função dos militares é o seu estrito enquadramento hierárquico numa ordem rigorosa de patentes e que sujeita a um princípio de direção e chefia de tipo cadeia de comando, que implica um especial dever de obediência e uma especial disciplina, além, naturalmente, de outros aspectos, como o uso do uniforme, enfim, e a possibilidade, aqui, um direito de usar arma, etc. Portanto, foi com base nesta ideia fundamental, a ideia de coesão e disciplina das Forças Armadas e de cadeia de comando da organização interna, que a lei veio restringir os direitos fundamentais dos militares, aqueles que realmente já fiz referência. Obviamente não os vou ler, embora não sejam assim muitos os direitos que foram efetivamente restringidos e em que termos, mas aquilo que posso dizer é que, por exemplo, relativamente à liberdade de expressão, é onde, porventura, as restrições são menos graves. A ideia é de que os militares têm o direito de preferir declarações públicas sobre qualquer assunto, desde que não incidam sobre a condução da política de defesa nacional, não ponham em risco a coesão e disciplina das Forças Armadas, nem desrespeitem o dever de isenção política e sindical ou o partidarismo dos seus elementos. A preocupação é fundamentalmente esta, além depois dos deveres de sigilo especiais. Os problemas, digamos, tornam-se um bocadinho mais difíceis quando a lei vem regular o direito de reunião.
Aí a distinção principal que a lei faz é entre reuniões de natureza político-partidária ou sindical e as outras. E a restrição vai incidir especificamente sobre as reuniões de natureza político-partidária e sindical. A lei resolveu, neste contexto, fazer também uma distinção entre convocar e participar em reuniões. E então o resultado que temos é o de que os militares podem convocar ou participar em reuniões desde que não sejam de natureza político-partidária sindical, mas se tiverem natureza político-partidária sindical só podem assistir. E podem assistir, mas não podem nem usar da palavra, nem participar na direção desses eventos ou na execução das deliberações. Portanto, uma participação, digamos, passiva. E desde que isso não prejudique o serviço normalmente atribuído ao militar, nem a sua permanente disponibilidade, a sua prontidão. Aqui, eu fazia talvez um parênteses um pouco mais, para uma reflexão um pouco mais jurídica, que é esta. A lei determinou assim restringir deste modo o direito de reunião dos militares. Eu costumo fazer a seguinte pergunta: e se a lei proibisse mesmo a própria assistência a reuniões político-partidárias ou sindicais, ela seria inconstitucional? A minha resposta pessoal, enfim, talvez um pouco provocatória também, é que porventura não. Porventura o Tribunal Constitucional não consideraria inconstitucional se proibisse pura e simplesmente mesmo a própria assistência dos militares a reuniões de natureza político-partidária sindical. E a conclusão que eu tiro daqui, enfim, intercalar, é que isto corresponde a uma certa ideia da aplicação a esta realidade da doutrina, ou se quiserem, do regime dos direitos fundamentais. É que no regime dos direitos fundamentais, o legislador, quando restringe um direito, tem um certo espaço de avaliação e de decisão relativamente ao quanto vai restringir. Porque o Tribunal Constitucional, aquilo que controla, não faz um controle de reexame, faz apenas um controle de proporcionalidade e, portanto, de razoabilidade ou, eventualmente, um controle de evidência. Isto é, o Tribunal Constitucional não teria de respeitar o critério legislativo se este levasse a proibição de participação em reuniões de natureza política, social e sindical à própria assistência e não apenas à convocação dessas reuniões. Quanto ao direito de manifestação, este é, na prática, como devem perceber, também o direito mais polémico. E aqui os militares não têm direito de convocação de manifestações, mas têm o direito de participar em manifestações, mas desde que trajem civilmente, sem ostentação de símbolos das Forças Armadas, quando as reuniões não tenham natureza político-partidária ou sindical, e depois diz, desde que não sejam postas em risco a coesão e disciplina das Forças Armadas. E aqui é que o problema tem sido levantado na prática. De facto, já houve não convocações de manifestações dos militares. Os militares, quando querem manifestar-se, pedem às mulheres que se manifestem e, portanto, eles depois participam nessas reuniões, enfim, ou então organizam passeios, né? Em vez de se manifestarem, encontram-se por acaso num determinado sítio, todos à mesma hora, e passeiam por ali, sendo certo que alguns, normalmente militares reformados, o que fazem é trazem a boina militar, porque esses já não estão sujeitos diretamente à disciplina militar, e portanto, mas dão o tom de que afinal aquele passeio, aquele encontro, aquilo que aconteceu ali, foi de facto uma manifestação militar. Porque, de facto, até agora tem havido alguns problemas e tem havido algumas proibições de realização de manifestações com este fundamento, com o fundamento em que podia ser posto em risco a coesão e disciplina das Forças Armadas.
e aqui temos um conceito impreciso, e um conceito impreciso que realmente traz algumas dificuldades e poderá trazer dificuldades, sobretudo a um juiz que realmente tenha que julgar se a proibição de uma manifestação com este fundamento é ou não uma proibição legal e, portanto, constitucional. Depois, o direito de petição, a liberdade de associação, em princípio não levanta grandes questões, ou melhor, tem uma lei própria que diz, que permite que os militares constituam associações profissionais de representação institucional dos seus associados com caráter assistencial, deontológico ou socioprofissional. Portanto, a lei restringe o direito de associação a estas finalidades e põe algumas limitações. Essas limitações, uma delas é interessante, só podem constituir e integrar associações de militares agrupadas por categorias. Portanto, há uma associação de sargentos, há uma associação de oficiais, mas não pode haver uma associação de oficiais e sargentos, justamente para assegurar a disciplina militar e os graus dos postos. Depois, essas associações têm vários direitos, incluindo promover promover iniciativas de caráter cívico, que contribuam para a unidade e coesão das Forças Armadas e à dignificação dos militares. Podem até integrar contactos com associações e federações estrangeiras. Simplesmente, depois a lei diz também que o exercício de atividades associativas não pode, em caso algum, pôr em causa, ou por qualquer forma, colidir com os deveres e funções legalmente definidos, nem com o cumprimento de missões de serviço. Isto é, a atividade associativa não prevalece e nem pode prevalecer sobre as missões que sejam assinaladas aos militares. Isto depois tem, naturalmente, consequências em termos disciplinares. Por fim, a capacidade eleitoral passiva. Porventura, aquela restrição que é mais contestada, se calhar até mais doutrinalmente do que pelas próprias Forças Armadas ou pelos próprios militares. A ideia de que os cidadãos que são militares podem candidatar-se a lugares políticos, mas nunca podem candidatar-se por um partido político e, de qualquer modo, têm que pedir uma licença especial que realmente que determinará, porventura, se o candidato não for eleito ou se realmente, entretanto, renunciar ao mandato. Portanto, há uma licença especial, ele desvincula-se, tem que se desvincular temporariamente das Forças Armadas e de qualquer modo, nunca poderá inscrever-se num partido político. Sendo certo, no entanto, que em Portugal, tirando as eleições locais, quer, portanto, nas eleições nacionais, só os partidos políticos é que podem apresentar candidaturas. E então, os militares, quando aparecem, têm que aparecer sob a sigla de um partido político, mas têm que aparecer como independentes, o que é alguma coisa que é permitido pelo direito eleitoral português. Portanto, os militares aparecem como elementos independentes, mas integrados numa lista de um partido. Aquilo que se proíbe é apenas a sua inscrição no partido e não o aparecimento como independente dentro de uma lista partidária. Aliás, um dos membros do Conselho da Revolução, justamente, antigamente, depois apareceu integrado numa lista de um partido e foi deputado na Assembleia da República Portuguesa. Também aqui há umas histórias interessantes e um pouco caricaturais, associadas sobretudo à utilização deste direito e desta possibilidade por alguns cidadãos militares, pilotos, aviadores, para depois poderem transitar com mais facilidade para a vida civil como pilotos de companhias de aviação, certamente muito mais bem pagos do que os pilotos militares. Portanto, enfim, mas
isso são, digamos, episódios menores. Eu diria que, de facto, fundamentalmente, aquilo que resulta desta lei em consequência da Constituição é a ideia, portanto, de que a Constituição define quais são os direitos que podem ser restringidos e define, no fundo, a partir dela se constrói a ideia de que têm que ser rigorosamente apartidárias e não pode ter intervenção política. É este o critério fundamental, que depois é concretizado na estrita medida das funções próprias dos militares que corresponderão então a essa cadeia de comando, ao respeito por esta coesão e disciplina das Forças Armadas, expressão que aparece pelo menos umas 50 vezes em muito menos artigos do que esses aqui nas várias leis. Um outro aspecto, já agora também permitam-me para pôr uma pequena colherada jurídica, dado que estamos no âmbito de uma Comissão de Direito Militar, a ideia de a circunstância de se entender que os militares têm todos os direitos como cidadãos, menos aqueles que sejam restringidos pela lei, e sendo que a lei só pode restringir na medida do estritamente necessário, de acordo com aquilo que entendemos que é aqui um princípio de proporcionalidade na sua tripla dimensão. Isto é, as restrições têm que ser adequadas, têm que se limitar ao estritamente necessário e não podem ser desproporcionadas. Portanto, a circunstância de, como disse, estes direitos serem assim concebidos na Constituição, significa que quer o legislador, quer depois as próprias chefias das Forças Armadas, na interpretação e aplicação das leis, têm de ter em consideração esta ideia, ou estas ideias, um princípio de proporcionalidade. E o que é importante é que esse princípio da proporcionalidade pode ser controlado por um juiz. Isto é, um juiz pode controlar quer a constitucionalidade da lei, quer a legalidade e constitucionalidade das atuações das chefias militares que, porventura, possam pôr em causa este entendimento e vão além do necessário nesta restrição dos direitos dos militares. Enfim, eu vou terminar dizendo que, portanto, em síntese do que acabei de dizer, que a Constituição Portuguesa, apesar de inicialmente tutelada pelos militares, é, desde 1982, como prometido, uma Constituição plenamente democrática, que realmente a concepção dos direitos dos militares se construiu a partir da concepção do militar como um cidadão em uniforme, portanto, com a garantia da universalidade dos direitos e da submissão das restrições legislativas desses direitos a um princípio de proporcionalidade e, no fundo, a ideia de que aquilo que caracteriza as Forças Armadas é, de facto, aquilo que realmente pode ser expresso através destas ideias fundamentais, o seu caráter apartidário, por um lado, e o seu caráter disciplinado, obedecendo a uma ideia forte de coesão e disciplina que caracteriza a sua atividade e, no fundo, a sua operacionalidade.